E aí, bando de loucos? Beleza? Vamos lá para o nosso pós-jogo. Primeiro pós-jogo de 2020. Primeiro pós-jogo da era Thiago Nunes. Falamos aí do início da era do Thiago Nunes no nosso pré-jogo. Vamos agora falar do pós-jogo de Corinthians 2, New York City 1. Corinthians estreando aí com o pé direito. Vamos falar dessa estreia, do que eu achei, do que não achei, do quanto eu me empolguei ou não me empolguei. Vocês estão empolgados ou não estão empolgados? Gostaram ou não gostaram? Vamos saber aí se a sua opinião ela bate com a minha. Vamos avaliar o desempenho do Corinthians, avaliar algumas novidades, e é disso que eu vou falar agora para vocês. Estou falando aqui diretamente de Pipa, é uma praia do Rio Grande do Norte. Estou aí na minha saga das minhas férias. Para quem conhece aí o Brasilzão geograficamente, eu já comecei a voltar para Recife, estava em Fortaleza, Canoa Quebrada, agora estou em Pipa e até o final de semana eu chego em Recife. Por isso estou aqui nesse ambiente diferente, mas de qualquer forma gravando o vídeo para vocês. Beleza? Então vamos lá pro pós-jogo, sem mais delongas, se não for pedir demais, deixem um like aí que é sempre muito importante para nós. Beleza? O Corinthians começou o jogo, a escalação era uma grande dúvida, né? Muito se cogitou, muito se especulou qual time do Corinthians entraria em campo, e o Corinthians entrou em campo com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, a dupla de volantes, Cantígio, o colombiano, e Camacho, e o quarteto ofensivo, como eu me acostumei a falar aqui, com Luan, Janderson, Ramiro e Mauro Bocelli. Vamos repetir rapidinho? Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton, a dupla de volantes Cantígio e Camacho, e o quarteto com Luan, Ramiro, Janderson na esquerda e o Bocelli. No segundo tempo mudou todo mundo, vou falar um pouquinho mais disso pra frente, um pouco mais pra frente. Mas antes de fazer análise, antes de falar sobre qualquer coisa, é importante falar, né? Frisar que o time americano jogou com time reserva, jogou com time misto, né? Misto, reserva, não sei exatamente a escalação do time dos caras, mas não era o time considerado titular, e eu acho que isso é importante frisar. Um time que se mostrou frágil, né? Não impôs muita dificuldade ao Corinthians, mas mesmo assim dá pra gente avaliar algumas coisas. Então é isso que a gente vai fazer. O Corinthians para mim foi predominante, né? O Corinthians dominou o primeiro tempo, deu uma vacilada logo no início do jogo com o Lucas Piton, depois o Pedro Henrique foi tentar corrigir e também acabou cometendo erro, isso com menos de 1 minuto de jogo, mas fora isso o time americano não ofereceu perigo ao Corinthians e o Corinthians foi totalmente dominante. O Corinthians teve a posse da bola o tempo todo, conseguiu fazer 2 gols, e eu vou falar desses 2 gols, mas o Corinthians praticamente atacou, ou ao menos teve a posse de bola o tempo todo. Então o Corinthians fez 2-0 no primeiro tempo. Se a gente for falar em termos de números de oportunidades, não acredito que o Corinthians tenha jogado o suficiente para fazer os 2-0, né? Foi muito mais uma questão do ataque ter sido muito efetivo, mas não foi aquele jogo que o Corinthians criou 10 oportunidades de gols e por isso fez 2 gols. Mas a efetividade não deixa de ser uma qualidade, mas mais importante do que a quantidade de chances criadas foi a forma com que o Corinthians chegava ao ataque, né? Eu gostei bastante da postura do ataque do Corinthians, o como começava a construir suas jogadas. Galera, tô segurando com o braço aqui, o braço já tá começando a ficar cansado, o meu suporte acabou ficando no carro, mas vamos lá, vamos continuar para não ter que parar o vídeo. Então eu gostei bastante do primeiro tempo do Corinthians. Claro que a gente acaba se empolgando, né? Fazendo um 2-0, mas foram 2 gols onde foi muito mérito individual. Uma cobrança de falta do Luan e depois uma finalização de média a longa distância também do Luan. Então, só para resumir aí o desempenho do Corinthians no primeiro tempo, bom, né? Contra um adversário fraco, evidentemente que foi fraco, mas que o Corinthians conseguiu se impor. Então, eu vou falar das avaliações individuais, mas eu tô falando do desempenho do Corinthians. Achei que foi um primeiro tempo bom, que o Corinthians acabou se impondo e acabou conseguindo fazer o 2-0. O segundo tempo foi fraco. A gente que queria observar algumas coisas, queria observar alguns jogadores e observamos, mas em termos de construção de jogada, o segundo tempo foi muito fraco. Claro que mudou o time por completo, mas acabou sendo um segundo tempo um tanto quanto decepcionante. A gente tomou um gol ali num show de trapalhada da nossa zaga. Eu até achei que o jogador estava impedido, mas o Corinthians acabou vencendo o jogo com um time completamente mudado no segundo tempo e que, na minha opinião, não é uma cobrança, é uma constatação, o time acabou rendendo pouco. Falar agora das avaliações individuais.
e eu não pretendo falar de todos os jogadores, tá? Eu vou fazer alguns destaques. Por exemplo, o lateral esquerdo Lucas Piton, ele pode ter uma oportunidade que o futebol ele tem dessas coisas, né? Ele tava na Copinha, ele jogou o primeiro jogo da Copinha e agora tem a oportunidade de ser titular do Corinthians, já que o Sid Clay parece aí estar sofrendo com problemas físicos, né? Não tá na condição ideal, mas teve a sua oportunidade. Não acho que o Piton foi mal, não acho que foi bem, mas eu acho que ele tá tendo aí uma grande oportunidade que talvez ele não imaginaria ter. A dupla de volantes me agradou muito, tanto o Cantígio quanto o Camacho, eu acho que foram muito bem. Eita, o meu dedo ficou na frente. Eu acho que o adversário não acabou exigindo muito de marcação, mas eu acho que foi uma qualidade bem interessante da saída de bola. Não são jogadores de passe simples, várias vezes virando o jogo, lançando bola longa. Então eu gostei tanto do Camacho quanto do Cantígio. O Camacho a gente já conhecia um pouquinho, o colombiano ainda no primeiro jogo, mas fiquei com uma boa impressão. O restante, o Ramiro eu acho que foi discreto, o Janderson correu bastante, participou, mas acho que errou algumas tomadas de decisão, né? Sofreu a falta do gol do Luan de falta, ele é que dá o passe pro Luan fazer o gol, claro que não chega a ser uma assistência clássica, mas é uma assistência que é contabilizada. Acho que o Janderson foi muito discreto, o Bocelli também pouco participou, pouco recebeu. Falar do Luan, né? Claro que é muito cedo, tem que ter muito cuidado, mas caramba, ver um camisa 7 meter um gol de falta é muito emblemático, dá uma saudade do Marcelinho Carioca, né? Os mais antigos que assistiram, o Marcelinho sabe o quanto é especial ver um camisa 7 metendo um gol de falta. E não foi só o gol de falta, galera. Um gol de falta, uma falta muito bem batida. Não deveria ser assim, mas há muito tempo o futebol brasileiro e o Corinthians não tem um bom cobrador de falta, e o Luan, na sua primeira e única oportunidade, guardou muito bem. Um golaço numa finalização de longe, onde ele dribla o marcador e finaliza com muita qualidade. E não foi só isso. O Luan demonstrou muita qualidade a todo momento no jogo. Virada de bola, bons lançamentos, teve até uma bola pro Janderson que ele dá uma bola que o jogador poderia ter aproveitado melhor, mas acabou não acontecendo. Um jogador que demonstrou qualidade para proteger, para não deixar ser desarmado com facilidade. Então assim, primeiro jogo, muito cedo, Florida Cup, o adversário fraco, mas o Luan fez uma partidaça. O Luan fez aquela partida para deixar qualquer torcedor iludido. Talvez até os mais críticos do Luan, que sempre tenham gostado da partida do Luan. Então, o Luan arrebentou, partidaça, ainda que tenha jogado apenas o primeiro tempo. Beleza? E no segundo tempo, sinceramente, eu não consigo destacar. Tava curioso para ver o Avelar de zagueiro, acho que ele foi pouco exigido, mas mostrou uma certa segurança, né? Um zagueiro canhoto é importante ali pela lateral esquerda. Sid Clay, discreto, não vou dizer que foi bem, mas também não digo que foi mal. O Richard, olha, eu gostei do Richard, hein? A má impressão que eu tenho dele, eu já deixei claro que a primeira passagem dele pelo Corinthians eu não gostei. Eu achei que o Richard foi bom. Davó participou bastante, mas errou bastante tomada de decisão também, assim como o menino Janderson. Quem mais? Gustavo não teve muito o que fazer, Wagner Love também não teve muito o que fazer. O Bruno Mendes, é curioso, né, como o Bruno Mendes tem uma boa desenvoltura na lateral, né? Ele, na minha opinião, foi bem na lateral, como zagueiro, ainda não vi o Bruno fazer uma grande partida, mas toda vez que ele entra, entre aspas, improvisado na direita, ele tem correspondido. Eu achei que o Bruno Mendes foi bem. Quem mais? Matheus Vital, cara, participou bastante bola, conduziu, mas sempre erra no último terço, né? Na hora de finalizar, na hora de fazer o gol, na hora de dar o passe. Eu achei que o Vital teve uma boa dinâmica, mas manteve os mesmos problemas de antes. Falta ser mais incisivo no último terço, na parte final. O gol que o Corinthians tomou, vejo muita gente aí criticando o Marlon, na minha opinião, ele é complicado falar de um cara que tropeçou ou que tenha escorregado, mas o que dá pra falar do Marlon é que ele já foi o injustiçado da vez, né? Em vários momentos a torcida queria, porque queria o Marlon como titular, e tá claro que é um jogador que dificilmente vai ter condição de jogar no Corinthians, e muito provavelmente ele não vá permanecer no Corinthians, né? Ele foi pra Florida Cup por uma questão de, entre aspas, necessidade, mas dificilmente o Marlon continuará no Corinthians, mas sem querer crucificar o cara pelo gol tomado. Gol, aliás, que foi contra do Bruno Mendes, que ele também não teve culpa nenhuma.
Beleza? E nem o Walter, né? Pô, o Walter chama gol. Complicado, né? O Marlon cai, o Bruno Mendes, a bola bate no Bruno Mendes e a culpa é do Walter. Mas enfim, tá aí. E o que falar desse início do Thiago Nunes? Pra mim ficou muito claro alguns conceitos de saída de bola, né? Tanto o Cássio quanto o Walter trabalhando bastante com os pés. O Cássio que tem uma nítida dificuldade, trabalhou bem com os pés, eu até me arrepiei, fiz, meu Deus. Mas já mostra o trabalho do técnico, a saída de bola com os laterais bem abertos. Tinha hora que o Corinthians pegava a bola no meio, os laterais já davam profundidade. A saída de bola, sem dúvida, com mais qualidade com o Cantígio, com o próprio Richard, com quem é o outro? O Camacho. Enfim, já deu para perceber algumas ideias do Thiago Nunes. Gostei bastante desse jogo, né? Mas vamos ter calma, né? Próximo jogo aí da Florida Cup, a gente vai assistir, vai torcer que tudo dê certo. E a gente, ao vivo, não sei ainda se é ao vivo ou gravado, a gente vem aqui e comenta pra vocês. Beleza? Deixa o comentário aqui de vocês. Gostaram, não gostaram, empolgaram, não empolgaram? Quais foram os destaques, do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram? Eu quero saber a opinião de vocês. Galera, vou ficando por aqui. Tamo junto. Obrigadão aí pra quem tem acompanhado. O nosso pré-jogo também no improviso teve uma audiência muito boa. E esse vídeo não ficou bom eu segurando com o braço. Tá balançando, meu braço tá cansado. Mas pelo menos a mensagem eu acho que dá pra passar pra vocês. Então, brigadão aí pela audiência. Em breve a gente volta à normalidade. Tamo junto, grande abraço, é nóis, vai Corinthians, deixa o like aí que é muito importante. E vencer é sempre importante, né? É amistoso, é Florida Cup, mas vencer é sempre importante. É nóis, tamo junto, fui!